Importância de 2025. Ela contempla nesse modelo passado, presente e futuro. Apresentar a chegada do primeiro deus da mitologia grega que temos conhecimento, que é o deus Caos, responsável pela destruição e o sofrimento no planeta. Quando a porta-bandeira gira a sua bandeira ali, o vento vai buscar o ancestral falecido. Então, aquela parte de esquenta, aquilo é uma invocação. Fala aí pessoal, sou o Thiago Lima e estou começando mais um vídeo aqui nesse canal. A partir desse momento, estão iniciando um dos maiores rituais ocultistas de invocação de espíritos e demônios que já ocorreu nos últimos anos. Eu sei que muitos vão falar, mas no carnaval, na festa da carne, é normal que essas coisas aconteçam. Porém, no ano de 2025, isso é diferente. Quais seriam as ligações de um ritual ocultista que se inicia a partir de hoje com um ritual que ocorreu no início do ano de 2025? Mais exatamente ali no final do ano de 2024, feito pelo próprio catolicismo romano, quando o Papa Francisco, e você se lembra disso, abriu 5 portas, 5 portais que, curiosamente, quando colocados em um mapa, olhando pelas suas coordenadas, nós vimos claramente o que chamamos de sigilo de Lúcifer sendo desenhado de forma subliminar em cada uma das portas que ele fez. Por que será que isso aconteceu? E por que estão abrindo esse ritual justamente no momento em que se inicia aquilo que o próprio catolicismo romano chama de Quaresma, onde temos o portal entre o mundo dos vivos e dos mortos mais fino. Os 40 dias em que o Messias passou jejuando, orando e se purificando no deserto. Como podemos enxergar tudo isso a partir desse momento e que muitos não enxergam? Estamos falando do mundo espiritual que afeta o nosso mundo físico. E geralmente, principalmente no Brasil, nós sabemos que depois do carnaval, coisas começam a acontecer, como vimos, não só ao longo dos últimos anos, mas principalmente depois do ano 2020. É por isso que eu lhe pergunto, você está blindado, não só espiritualmente, mas também fisicamente para aquilo que o sistema já está projetando a partir desse momento? Vamos assistir agora o ritual ocultista feito pelas escolas de samba, que dessa vez foi escancarado. Vamos entender, nós temos escolas de samba fazendo seus rituais e uma grande emissora de televisão, todos sabem qual é, principalmente a maior emissora que temos no Brasil hoje, que é a Rede Globo, distribuindo isso, levando isso para dentro de milhões de casas de brasileiros. Vamos começar assistindo aí. Qual é a importância de 2025? O que é que este modelo que vai privilegiar a concentração, desfile e dispersão, por que isso é importante para o sambista, para os mais velhos? Vamos entender. Esse cara aí é um carnavalesco, comentarista já famoso, principalmente pela Rede Globo, chamado de Milton Cunha, e que muitos acabam, de certa forma, o idolatrando dentro desse meio quando falamos em carnaval. Ele é um cara que agora está dizendo abertamente como esse ano de 2025, principalmente por ser um ano de jubileu, tá? É por isso que vimos o ritual do Papa Francisco fazendo um jubileu dentro do catolicismo romano, dentro dessa denominação religiosa, para esse ano. Então, 2025 não é um ano como qualquer um outro. É um ano de número redondo, 25 anos, um jubileu. E aí ele diz, esse ano estaremos dando privilégio para algumas ações que ocorrem antes do desfile das escolas de samba. Continuar. O fundamento da escola de samba diz que, ao dobrar, a escola é bloqueada pelo primeiro portão. Então, ali, aquela concentração energética de não ter começado o desfile, ali é o início da gira. Os mais velhos dizem pra gente que ali começa o ponto, ali começa a cantar os mortos. Aqueles autores daqueles sambas da história, eles vão voltar e vão se manifestar ali naquele começo. Ou seja, antes de iniciarem os desfiles, eles invocam. Toda essa energia que ele está dizendo simplesmente resulta em um ritual de invocação. Continuar. A porta
bandeira gira a sua bandeira ali, o vento vai buscar o ancestral falecido. Então, aquela parte de esquenta, aquilo é uma invocação de quem fundou aqueles quilombos. Então, imagina o arrepio de estar ali cobrindo, neste modelo 2025, isso, a descida do mistério. Toca a sirene, abre o portão e vai a tradição da escola de samba se reapresentar em vida pulsante. Ali, o acaso será o convidado especial. Abre o buraco, voa o sapato, cai a peruca. Então ali, se nós tínhamos o passado na concentração, ali é o presente, é o agora. Quem vai ganhar isto neste desfile? E aí passou o último componente neste modelo de transmissão. Fechou a porta, é o futuro, é a ilusão, é a vontade de ganhar. Todas gritam, é campeão. Vamos entender, ele está falando de passado, presente e futuro. De certa forma, ele está materializando esse ritual de invocação para que as pessoas entendam o que irá acontecer, o que eles devem fazer e como eles devem se portar. Porém, quando falamos de passado, presente e futuro, junto com o ritual de invocação, estamos falando de uma moldagem no nosso campo visual. Caso você não saiba, o sigilo de Lúcifer, como é conhecido, esse símbolo aqui, ele é justamente um reflexo ou uma forma subliminar de trazer à tona o nosso campo de visão óptico cerebral. A grande realidade, caso você não saiba, é que você não enxerga a completa realidade. Você enxerga apenas luz. E o seu cérebro molda tudo isso que você está vendo. Tudo isso que eu estou vendo. Um microfone, por exemplo, um notebook, um gravador, um tablet, uma iluminação, o Immuno Body Shot, entre outras coisas. Luz entrando no seu cérebro e o seu cérebro moldando esse campo de visão. A partir do momento que esses caras começam a colocar uma certa energia para fazer com que várias pessoas tenham os seus campos de visão moldados, eles estão invocando algo para fazer com que você possa enxergar aquilo da forma que eles querem. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, é exatamente isso que curiosamente ocorreu no início do ano, quando olhamos as coordenadas das basílicas, dos templos, que o Papa simplesmente abriu portas, abriu portais. O próprio Papa fez referência ao sigilo de Lúcifer. Lúcifer é o portador da luz. Estão invocando nesse momento aquilo que vai moldar a sua perspectiva de visão a partir de agora para algo sombrio que pode se iniciar a partir do carnaval ou findando-se o que eles chamam de quaresma. Vamos finalizar esse vídeo, eu já venho falar sobre a quaresma. Todas porque a vontade de que o futuro traga a taça. Importância de 2025, ela contempla nesse modelo passado, presente e futuro. Então é um esforço hercúleo da direção de levar para o espectador os tempos do quilombo. Então é incrível tentar passar para a multidão que assiste esses três tempos. Então 2025 é histórico, é importante porque vai tentar dar conta do mistério dos tempos da roda de Aruanda, que é a roda do próprio quilombo. Parabéns, direção. Milton Cunha, senhoras e senhores. E eles aplaudem, né? Um povo completamente cego. Muitos deles cegos porque querem. Levítico 20 faz um alerta. Aqueles que invocam espíritos, necromantes, feiticeiros, aqueles que se prostituem espiritualmente. A prostituição espiritual é muito maior do que a prostituição física. É por isso que o Messias, quando esteve em carne e osso há 2000 anos atrás, deixou muito claro para os líderes religiosos que se prostituíam espiritualmente e ainda se prostituem hoje, como nós estamos vendo aqui.
Eu não falo apenas do catolicismo romano, também das suas filhas, o protestantismo, que muitos não enxergam. Ele mesmo deixou muito claro: as prostitutas entrarão antes que vocês no reino dos céus. E ele falou isso para os líderes religiosos e eles ficaram escandalizados. E é por isso que logo depois fizeram de tudo para matarem ele. Porque o que ele estava dizendo? Prostitutas vão entrar no reino dos céus? Se não se arrependerem, não. Mas em uma ordem, podemos dizer assim, de hierarquia, o peso de uma prostituição espiritual é maior do que a própria prostituição física, que já é algo abominável. E aí, nós temos outras passagens também, Deuteronômio, e mostra como adivinhadores, prognosticadores, agoureiros, feiticeiros, encantadores, necromantes e por aí vai, aqueles que passam ou fazem passar seus filhos ou filhas pelo fogo, aqueles que entregam seus filhos a Moloque, a Baal, aquela imagem daquele bode ali com um forno na barriga. Pessoas faziam isso e as escrituras deixam isso muito claro. Levítico, novamente, dizendo a respeito da mesma coisa. Então, não devemos nos juntar com isso, principalmente se você é seguidor do verdadeiro ensinamento de Cristo, da sã doutrina, é um verdadeiro cristão, assim como o próprio Cristo e os apóstolos, livre desse sistema religioso que existe atualmente. E se você não sabe a respeito disso, eu recomendo que assista o meu outro canal. Tem um link também na descrição para o canal Decifrando as Escrituras, pois eu tenho certeza que as informações que eu passo por lá vão abrir os seus olhos como está abrindo de muitos. Mas nesse momento, eu quero lhe dizer algo que talvez você não saiba. Eles iniciam esses processos de invocação antes daquilo que o próprio catolicismo romano chama de quaresma. A quaresma também é recebida por pessoas de outras religiões, como Umbanda, por exemplo, Candomblé, entre outras. Esse período de 40 dias e 40 noites faz referência ao período em que o Messias esteve no deserto. Um período onde, teoricamente, ele se afastou das pessoas. Esse afastamento de Cristo transforma, de certa forma, o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos em algo mais fino. Cristo afastado faz com que espíritos, demônios, entidades, potestades, principados venham ou se sintam mais à vontade para vir para esse mundo, porque, teoricamente, o Messias se afastou. Nos 40 dias em que ele passou no deserto, se purificando, pois logo na sequência ele seria morto e seria o verdadeiro Cordeiro do Criador, o verdadeiro sacrifício, uma única vez feito para limpar o pecado da humanidade trazido por Adão, ele foi tentado, justamente porque espíritos de demônios se sentiram mais tranquilos, entre aspas, para acessarem esse mundo. Nesse momento, o próprio espírito de Satanás foi até o Messias e o tentou 3 vezes. Esse período é um período em que pessoas caem em tentação. É um período em que entidades, principados e potestades vão fazer de tudo para levar essas pessoas ao buraco. Principalmente com tais rituais de invocação e principalmente por conta disso aqui. Deles mesmo, tentando moldar a sua perspectiva de visão do mundo. Nós não sabemos exatamente se esses 40 dias que eles chamam de quaresma são os mesmos da época do Messias, se calham exatamente com essa data. Porém, pelos seus rituais de invocação, pela energia que muitos juntos fazem, emitem, emanam, eles conseguem trazer isso para a realidade, para a nossa perspectiva. Portanto, não se misture com isso, obviamente, porém, é importante você saber sobre essas coisas, pois o mundo, não apenas espiritual, estará nebuloso nesses próximos dias após esses rituais, mas também o mundo físico. Então, esteja preparado, com os olhos abertos. E o quanto mais informações eu puder passar para você, eu estarei aqui. Por isso que eu digo, inscreva-se nesse canal e deixe aí embaixo seus comentários.